Salve, salve Maria Santíssima! Aqui é a Amanda Barroso. Hoje é dia 26 de dezembro de 2020. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos meditar sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, do versículo 17 ao 22. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiquei preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. São palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, nesse dia 26 de dezembro, o Espírito Santo de Deus, ele nos convida a meditar sobre as consequências de seguir a Deus. Ele não nos acalma falando que teremos paz, que teremos alegria, que será um paraíso, que tudo será tranquilo e calmo. Mas ele nos exorta que seremos perseguidos por causa da sua palavra. É interessante a gente refletir se hoje nós estamos vivendo essa palavra na nossa vida. Quais consequências que eu tenho gerado com o meu sim? O meu sim a Deus, ele tem prevalecido sobre o meu temor? Como eu, Amanda, tenho me comportado como serva cristã, amada de Deus? Eu tenho tido medo de anunciar a palavra, de falar uma palavra de perseverança, de esperança, de fé? Ou eu tenho realmente me abandonado à vontade de Deus? É interessante que falar já nos leva a refletir, mas fazer, colocar em prática, é muito mais complicado. Porque na prática, muitas vezes, como cristãos, nós nos sentimos só. Porque muitas vezes a escolha que fazemos parece que é a escolha errada. Parece que o fato de eu escolher seguir a vontade de Deus, de colocar em prática aquilo que Ele me instrui, parece que me distancia das pessoas que eu amo. Veja só. E aqui a palavra vem falar que quando vos entregarem, não fiquei preocupados como falar ou o que dizer, porque o Espírito Santo, ele fala por nós. Não tem mais. Já sabemos que na palavra de Deus, a palavra não tem mais, ela aparece mais de 365 vezes. Há um significado nisso. Deus está nos falando que a gente não deve temer, que a gente deve ser corajoso, que a gente deve se lançar, se abandonar, ainda que às vezes a gente se sinta só. Porque Ele vem dizer pra gente que a gente não está só. Que se colocarmos em prática o bem, né? Se fizermos o bem,
se colocarmos em prática aquilo que Ele nos instrui a fazer, Ele está conosco até o fim. E qual é o fim? É o céu. É lá onde a gente quer morar. O céu. Que sentido tem a minha vida se não for para construir aquilo que Deus me ensina a viver? Qual é o sentido da verdadeira felicidade na nossa vida? Não é viver com Deus, para Deus e em Deus? Porque não é suficiente a gente ter tudo, né? A gente conquistar bens, a gente formar uma família, a gente ter amigos. Não é suficiente a gente ter tudo que a gente almejou se a gente não tiver Deus no nosso coração. Se a gente não colocar em prática aquilo que Ele nos ensina a colocar, ainda que isso doa, ainda que eu me sinta só. Mas às vezes vai ser preciso eu me abandonar. Às vezes não, sempre será preciso eu me abandonar em Deus e confiar. Porque se Deus prometeu, Ele cumpre. E a palavra vem dizer o seguinte: se você falar, o Espírito Santo vai falar por você. Mas se você não escolher a quem falar e o que falar em Deus, isso pode se voltar contra os seus. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho se levantarão contra os seus pais e o matarão, e vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. A escolha que fazemos de seguir a Deus, ela vai ter consequências que a gente não consegue controlar. E é aí que está a questão. Quando eu, Amanda, não consigo controlar determinada situação, quer dizer que só Deus é capaz de transformar aquela situação. Que Deus, Ele pode transformar a água em vinho. Ele pode curar um leproso. Ele pode curar uma mulher com fluxo de sangue. Ele pode abrir o mar. Deus, Ele pode desarmar qualquer inimigo, qualquer situação embaraçosa, quando Ele quiser. Mas antes, Ele nos educa como Pai, para que a gente possa receber de coração aberto a graça que Ele tem para nos dar. Então, se hoje ainda você não experimentou dessa água abundante, se ainda você não obteve aquilo que você acredita que não tem solução, confia. Tudo tem seu tempo certo. Um dia é como 1000 anos para Deus. 1000 anos é como um dia. Então, se tua situação ela perdura tanto tempo, 20 anos, 25, 30, para Deus é como um dia. E um dia Ele pode transformar essa situação. Hoje nós celebramos a vida também de Santo Estevão, o primeiro mártir, um dos diáconos escolhidos pelos apóstolos, em que ele deu a própria vida por amor a Jesus. E hoje eu, Amanda, você está sendo convidado para dar a própria vida por Jesus. Independentemente da tua condição hoje. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a angústia do teu coração. Eu não sei o que está apertando, está te deixando inquieto. Aquilo que te tira o sono. Eu não sei qual é a sua situação. Mas o que eu venho dizer para você é que Deus tem a solução. Confia. Ele sabe de todas as coisas. Só Ele é capaz de transformar aquilo que tanto te angustia. Confia. E se permita viver a maior experiência da tua vida, porque você vai testemunhar esse milagre. Assim como Santo Estevão, que intercede por nós neste dia,
que nós possamos nos entregar verdadeiramente de alma, corpo, espírito e coração. E possamos testemunhar com a nossa fé que tudo é possível para Deus. Eu te desejo um final de semana espetacular, extraordinário, na graça de Deus. E se hoje essa situação ela pode ser resolvida por você, não perca tempo. Se for a falta de um perdão, perdoe. Agora, se não está no seu controle, coloca aos pés da cruz pelas mãos de Nossa Senhora, porque Ele vai transformar e você vai testemunhar esse milagre. Fica com Deus, com Nossa Senhora e muitas felicidades e muita paz no seu coração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.